Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação que tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação que tem Deus no coração. Bom dia a todos. Aqui nos reunimos em agradecimento a Deus pela posse das novas gestões da Universidade FUMEC. Reitoria, pró-reitoria e diretorias das nossas 4 faculdades sentem-se hoje motivadas ao cumprimento de uma importante missão: o exercício de um mandato ético que eleve substancialmente e ainda mais a qualidade do ensino de nossa instituição. Por isso, neste encontro de fé e ação de graças, pedimos a Deus que nos acompanhe, sendo a luz em nossos caminhos e fortaleza em nossas vidas. Aqui estamos para celebrar, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, sob o olhar da bondade de Deus Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, extremo de amor. Neste momento, vamos reconhecer nossas limitações diante de Deus. Pelas nossas omissões e negligências para com o próximo, Senhor, tenha piedade de nós. pelos nossos esquecimentos propositais em relação ao auxílio que poderíamos dar aos nossos irmãos, Cristo, tenha piedade de nós. pelas tantas vezes em que poderíamos participar com mais amor de nossas comunidades cristãs, Senhor, tenha piedade de nós. Deus de amor, de compaixão, olhai esses filhos e filhas aqui reunidos e perdoai os nossos pecados, conduzindo a todos pelo caminho da verdadeira vida. Com muita alegria, vamos cantar a glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao
Deus, nosso Pai, celebrando com alegria a posse desses seus filhos, nós vos pedimos que, à luz do vosso Espírito, os conduza sempre no caminho da verdade, do amor e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Momento da palavra. A palavra é verdade e luz para a nossa visão. Durante toda a nossa vida, vamos escutar com o nosso coração para podermos semear a esperança para os nossos alunos, para os nossos funcionários, para os nossos professores, para as nossas faculdades, para a nossa universidade e para o mundo. Leitura da Epístola. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades com orações e súplicas e com ação de graças. Então a paz de Deus, que supera a nossa compreensão, irá guardar os vossos corações e pensamentos. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e o que ouviste de mim. Então o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sonda, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha
de gratidão por estar aqui nesta manhã, neste outono quente, frio, tudo misturado, em que o planeta está clamando. E nós estamos aqui para clamar ao Senhor, para pedir a Ele que abençoe a Universidade FUMEC nesta posse das novas gestões. E eu me sinto muito à vontade, e em primeiro lugar agradecer a honra de estar aqui celebrando com o Padre, nesta celebração ecumênica. Nós estamos aqui para dizer que nem tudo está certinho no mundo católico e protestante, mas algo é fundamental. Estamos reunidos em Deus, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de divergências históricas, ortodoxas, de doutrina, seja o que mais, nós podemos celebrar aqui na FUMEC, nesta manhã de sábado. Difícil, né? Porque sábado não existiam aulas no meu tempo. O sábado era o dia do esporte e assim por diante. Mas hoje o mundo mudou, se acelerou, e nós chegamos então a esta palavra de Paulo Apóstolo. Para quem não sabe, tanto na Bíblia católica como na Bíblia protestante ou evangélica, quando nós lemos ou foi lido aqui esse trecho de Paulo Apóstolo aos cristãos em Filipos, é bom lembrar que Filipos pertence às 7 igrejas do Apocalipse, na Turquia de hoje, na Ásia Menor daquele tempo. Não existe mais nenhuma comunidade cristã na Turquia dos nossos dias. Mas há quase 2000 anos, o ex-perseguidor dos cristãos, que ainda não eram chamados cristãos, o perseguidor principal dos discípulos de Jesus, dos discípulos do caminho, chamava-se Saulo de Tarso. Educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, rabino judeu, profundamente ligado à Torá, à lei de Moisés, e ligado então a tudo aquilo que o Antigo Testamento trouxe para nós cristãos. Ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. Então Paulo, Saulo ainda, vai receber as cartas de Anás e Caifás, e ali ele cumprirá o mandato de assassinar, de ser direta e indiretamente o assassino do primeiro mártir cristão chamado Estevão, fora dos muros de Jerusalém. E ali está Saulo de Tarso, e as autoridades colocaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. É o mesmo Saulo que vai receber as cartas e vai para a Síria, para lá em Damasco ele aprisionar os discípulos do caminho, discípulos de Jesus, e trazê-los presos para Jerusalém. E ele está indo com seus colegas, e ao meio-dia, uma luz mais forte do que a luz do sol vai colocá-lo em terra, e ele fica cego e vai fazer uma pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É levado ainda com uma espécie de escamas nos olhos para Damasco, e lá está o Ananias, servo de Jesus Cristo, tremendo de medo, porque vai receber o perseguidor dos cristãos. E Ananias recebe a revelação: receba a Saulo de Tarso, porque agora ele é aquele que vai pregar o Evangelho desde o ápice da pirâmide social até as bases da pirâmide da população do mundo. Saulo de Tarso torna-se Paulo de Tarso, um dos homens mais cultos do tempo. Conhecia, claro, o hebraico, o grego, o aramaico e o latim. E este perseguidor é que vai escrever para nós estas palavras que estão aí na liturgia: não andeis ansiosos de coisa alguma, e assim por diante. Alegrai-vos sempre no Senhor,
Repito, alegrai-vos, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades com orações e súplicas e com ação de graças. Esqueci de falar que quando o pastor começa a falar, ele esquece do tempo, então vou olhar no meu relógio agora, tá? Pois bem, então, como ser Universidade FUMEC no dia de hoje? Eu que fui aluno da FUMEC no curso de Psicologia, a minha turma está completando agora 30 anos em dezembro de 2008. Funcionava lá no Colégio Santo Agostinho, as salas eram alugadas pelo professor Alain Bessa. E agora, vez por outra, eu sou professor da terceira idade aqui na FUMEC, no NEET, o núcleo da terceira idade. Com as meninas, que eu digo não mais meninas, são as minhas colegas porque eu estou na terceira idade. Como não ficar ansioso hoje, no trânsito cada vez mais caótico das grandes cidades e até no interior? Como não ficar ansioso, alguns de nós aqui aposentados do INSS? Como não ficar ansioso com a avalanche de lixo eletrônico no planeta, com bilhões de plásticos na China e também até nos nossos prédios de apartamento lançados, onde? No esgoto sanitário. Como não ficar? O que fazer como universidade? Seja Universidade Federal, seja PUC, seja FUMEC, seja qualquer outra faculdade, como ser universidade ética? Que é a grande problemática do mundo, em grande parte, talvez com exceção dos países da Escandinávia. Como ser ético hoje? Como ser ético como pastor e psicólogo? Como ser ético como padre? Como ser ético como leigo ou leiga? Como ser ético como agnóstico ou ateu? Estamos então perante uma palavra simples, mas poderosa. O perseguidor, o homem, o servo do ódio, transformou-se no apóstolo perseguido. Gerado não no colégio apostólico dos 12, mas gerado nas entranhas do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é Paulo de Tarso que escreve então aos cristãos da pequena comunidade de Filipos: a paz de Deus, que supera toda a nossa compreensão, irá guardar os nossos corações e pensamentos. Ocupar o pensamento hoje com toda a mídia, ocupar o pensamento do meu neto de 7 anos que só pensa em futebol nos jogos e está na escola Tafarel, como é que vai ocupar o pensamento hoje? Como é que as crianças vão ocupar o pensamento hoje, quando a mídia em grande parte está contribuindo para a desumanização da vida do planeta? É aí, gente, que é um absurdo, dentro da razão, celebrar um culto de ação de graças. É um absurdo para a racionalidade, mas não é absurdo para a fé, porque a fé nos impregna da misericórdia de Deus. E então, finalmente, irmãos e irmãs, Universidade FUMEC, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de que qualquer modo mereça louvor, e praticai. Aí que está difícil. Falar é fácil, viu? Mas praticar isso aqui é muito difícil. Praticai o que aprendestes e ouvistes em mim, e então o Deus da paz estará convosco. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E a bela lenda de Papai Noel, belíssima, invadiu o Natal de Jesus Cristo com o consumismo. O Senhor nos ajude, na celebração de hoje, a refletirmos de que não é impossível a paz. Ela é possível porque Jesus Cristo é o príncipe e o autor da paz. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça conosco. Amém. Aclamação ao Evangelho. Toda atividade humana é transfigurada por obra do Espírito Santo do Senhor, que tudo opera em nós a serviço do reino. Isso marca a nossa identidade e a nossa diversidade na construção da cidade terrena aqui na Universidade FUMEC. Vou tomar a liberdade aqui de convidar todos a ficarem de pé.
estou percebendo que muitos católicos aqui, né, padre, conhecem melhor do que eu e do que nós esse cântico, então vamos ajudar lá. A jovem, o jovem, os jovens. Não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é a união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é a união. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus disse ao povo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que o salgaremos? Não serve para mais nada e é jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade colocada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um móvel, mas sim no candelabro. Assim ela brilha sobre todos os que estão na casa. Do mesmo modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas ações, possam dar glória ao Pai que está no céu. Palavra de salvação. Queiram sentar-se. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos senhores e senhoras, novos gestores da Universidade FUMEC, demais irmãos e irmãs aqui presentes, caro pastor Márcio. Uma palavra de minha parte, nos termos daquilo que se propõe a Sagrada Escritura, em uma hora em que esta instituição celebra esta ação de graças, me vem exatamente essa figura linguística que Jesus utiliza, sal e luz do mundo, uma perspectiva de uma espécie de apelo ético à vida humana. Eu quero lhe propor aqui, em 5 minutos apenas, o seguinte: no decorrer dos séculos, os seres humanos, razão humana, terá sido usada tanto para o bem quanto para o mal. É verdade que há, graças a Deus, aquilo que Kant, Immanuel Kant, chamava de lei moral natural, dentro da realidade humana, dentro da existência humana, que propõe a ele agir pelo bem, antes mesmo que qualquer outro código lhes tenha sido apresentado. Ora, eu diria então que o ser humano, originalmente, é bom. O ser humano poderá agir pelo bem ou pelo mal, mas originalmente ele é bom porque ele é um ser ético. O ser ético, nada mais, nada menos, como dirá Frei Leonardo Boff, com a sua sumidade, ético porque é capaz de escolher entre isso ou aquilo, entre o bem e o mal. E nesse sentido, só o ser humano pode ser o anjo ou o demônio do mundo.
Fecho aspas, Leonardo Boff. Nesses termos, então, meus irmãos, a palavra parece evocar dentro de nós o apelo ético. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Lamentavelmente, no decorrer dos séculos, e em particular, eu cito o século passado, que fora um dos séculos mais catastróficos em termos de morte, de cultura da morte. Temos, por exemplo, as grandes guerras, em particular a Segunda Grande Guerra Mundial, deflagrada em consequência da infâmia racional de um Hitler que idealizava raça pura, ali ou acolá, e com um grau de irracionalidade lamentável, idealizou o absurdo de um nazismo, a partir do qual fora deflagrado todas as crises mundiais. Um velho escrito anônimo encontrado nas ruas de Berlim, naquelas ocasiões lamentáveis do século passado, repito, um escrito anônimo conhecido de muitos acadêmicos, dizia mais ou menos o seguinte: que cabeça formamos? Médicos treinados para os piores experimentos. Era uma crítica ao nazismo. Enfermeiras treinadas para injetar veneno. De fato, Hitler mandou enfermeiras treinadas para matar até crianças no seu lamentável regime. Continua o texto. Texto anônimo. Químicos, físicos, matemáticos, capacitados ao máximo para construir as piores bombas. Eu espero, dizia o escrito. Espero sim que as novas gerações continuem formando cabeças, mas não monstros. Fecho aspas. Autor anônimo. Meus caros irmãos, o que é este escrito, senão um apelo à razão humana? O que é a Sagrada Escritura? Vós sois sal da terra, esta palavra que saiu da boca de Jesus, vós sois a luz do mundo, senão um apelo ao ético. E um apelo ao ético, tomando aqui uma veia de reflexão na palavra do pastor Márcio, um apelo ético a gregos e troianos, católicos, evangélicos, ateus. Um apelo ético à razão humana, a construir e reconstruir a civilização. A humanidade começa agora a se repropor exatamente isto. Quando no século passado, homens como Augusto Comte queria definir a razão e a ciência como a deusa única da história, ele estava se esquecendo de um apelo mais profundo, um apelo ético. A razão humana sem um apelo ético é uma razão sem fruto. Esta aqui é a verdade. E as provas estão aí. A própria máquina científica já está com a mão à palmatória, dizendo, não era bem assim. E mais, é preciso que o ser humano do século XXI se reproponha a reconstruir. E só se pode reconstruir a partir dessa veia da ética. Uma cientista francesa bastante famosa, também conhecida entre os acadêmicos, com a sua tese extraordinária, a tese que ela mesma deu o título de A Terceira Via do Equilíbrio Humano, propõe exatamente isto. Ela diz basicamente que verdadeiramente o homem é o único ser ético, capaz, pela sua racionalidade, ele evoluiu
seu sentido de quociente de emotividade, evoluiu seu quociente de racionalidade e evoluiu ao longo dos séculos. Pegando um gancho na antropologia, ela diz, evoluiu ao longo dos séculos e milênios a veia da espiritualidade, que é a veia ética. E que, lamentavelmente, o homem da altivez, ela refere-se ao homem do século XX, em particular, a sua altivez nacional muitas vezes fizera se repropor a partir somente dos dois pilares, emotividade, racionalidade. Foi um grande erro, diz a cientista francesa que estou citando. A perda da terceira via, que ela chama de via da espiritualidade, ou veia ética, foi um grande erro. E todos nós já estamos comprovando isto. Na década de 70, 80, a partir de 50 em particular, um engenheiro, por exemplo, pensava: temos que dominar a natureza. Deu com o nariz na parede. Acabar com a natureza. Progredir sem olhar a subsistência daquilo que os antropólogos reconhecem hoje como uma verdadeira interdependência. O planeta é interdependente. Então não adianta dizer, vou derrubar esta árvore porque preciso construir um belíssimo prédio. Porque você interdepende dessa árvore. Não adianta. Portanto, o apelo é apelo ético. Que a FUMEC continue desde os seus fundamentos, prezando por essa veia ética que vai formando, como dizia o escritor anônimo, nesse famoso escrito conhecido de muitos acadêmicos, continue formando cabeças, mas cabeças éticas. Que assim seja. Nós vamos então ficar de pé. Temos aí no folhetinho litúrgico o credo que é o credo do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, credo formulado com todas as igrejas. Então nós vamos rezar juntos. Vamos juntos rezar o credo, profissão da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentamos alguns símbolos do nosso trabalho e ofertamos ao Senhor. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo.
pisa a estação e pego para o chão. Passemos então agora ao momento das preces. Faremos nossas preces neste momento como vozes cheias de fé que sobem ao céu. Que essas preces ajudem a união muito firme da agora para frente de todo o corpo da FUMEC. Pelas igrejas cristãs, para que cresçam cada dia na fé e estejam sempre atentas na formação de seus membros. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos funcionários que tanto trabalham para a nossa realização, para que possam continuar juntos a nós em toda a nossa caminhada, oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos colaboradores que depositaram em nossa confiança para que sintam a alegria de nos ver trabalhando com honestidade e justiça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a nossa sociedade, para que seja consciente do valor da universidade, oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei estas nossas preces, ó Senhor, em sua providência divina, por Cristo nosso Senhor. Vamos dar as mãos aí e orar juntos a oração que aí está, o Pai Nosso Ecumênico. Só para falar em nome do CONIC, eu não sou da diretoria do CONIC, mas os católicos usam vós, tratamento segunda pessoa plural, nós evangélicos o tu, e vocês falam ofensas e nós falamos dívidas. Então aí foi feita uma harmonização dessa oração, tá bem? Já que não vai dar para ler, a gente vai fazer dentro do... Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois pelo reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cumprimente as duas pessoas que estão ao seu lado, a parte. Mensagem final. Queremos ser sempre instrumentos da paz de Deus, conceder ao Senhor a coragem de lutar para a nossa realização pessoal e que cada um de nós se interesse pela realização do outro, que saibamos ser felizes e caminhemos sempre conscientes de nossos deveres profissionais em busca da realização total dentro do vosso plano, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e mais irmão. Então cantemos agora essa bem conhecida oração de Francisco de Assis com a música do Padre Lago. Senhor,
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós seu olhar e vos conceda sua graça. O Senhor volte para vós seu olhar e vos dê a paz. Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. A flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto o forte poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com
a chave? Qual é o segredo que abre as portas do seu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do seu coração? Por que não falar sem te ouvir? Por que se esconder sem estar aqui? Por que não aceitar sem ninguém te dar? Por que insistir em existir? Pois eu não tenho tempo pra te falar. Quero te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do meu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo